Oi pessoal, tudo bem? No editorial de hoje eu vou tentar responder a pergunta que a maioria das pessoas se faz. Por que a internet no Brasil é tão cara? E inclusive o Brasil encabeça a lista de serviços de telecomunicações mais caros do mundo. Está em terceiro lugar, perdendo só para a Turquia e para a Uganda. No meu vídeo editorial anterior, onde eu falei sobre o porquê as prestadoras de serviços de internet querem limitar o tráfego de dados, vocês comentaram, e vários comentários foram muito interessantes porque me fizeram pensar que eu esqueci de comentar alguns pontos-chave que são justamente esses que eu vou falar no editorial de hoje. Então, esse editorial é como se fosse uma continuação desse outro editorial que eu falei sobre o limite de dados. Se você não assistiu esse outro editorial, eu aconselho você a assistir antes de continuar assistindo esse para colocar tudo em contexto, Mas vamos lá. Na minha opinião, tem três motivos principais para a internet no Brasil ser tão cara. A primeira é a tributação excessiva em cima do consumidor final. A maioria dos usuários não pega a conta dos serviços de telecomunicações, aí seja internet, seja telefonia fixa, seja telefonia celular, e vê lá quanto ele está pagando de imposto. A carga tributária em cima do serviço de telecomunicações no Brasil varia entre 30% e 42%. Vai depender do estado e eu vou explicar já por quê. Ou seja, entre 30% e 42% do que você paga na sua conta de internet vai para o governo. Não vai para a empresa, entendeu? Então, se o governo cobrasse menos imposto, sua conta seria mais barata, Isso é fato. Só a título de comparação, a Austrália, que é o país onde eu vivo, tinha um sistema tributário complicado, que nem o do Brasil. Eles fizeram uma reforma no final da década de 80 e passaram a ter um sistema de imposto único, que é de 10%, imposto que é combinado, imposto de serviço e de produto, é chamado de GST. É de 10% só, então a carga tributária aqui é 10% e acabou. Entendeu? Então, mas no Brasil é 30% ou 42%, quem consegue tanto, Então as pessoas às vezes têm uma visão errada, falando assim, eu pago caro e esse dinheiro vai para o bolso do empresário. Não vai, a maior parte desse dinheiro vai para o bolso do governo. E sabe-se lá onde vai parar esse dinheiro, como nós bem sabemos, E aí chegam os paradoxos, vale a pena falar um pouco sobre isso, Tem muita gente que não sabe como é que funciona o sistema tributário no Brasil. É super complicado. O Brasil é um país que tem o maior número de impostos diferentes, E no caso de serviços, o imposto que teria que incidir chama-se Imposto sobre Serviço, ISS, que na maioria das cidades é de 5%. Só que serviço de telecomunicações é taxado, em vez do imposto sobre serviço, como deveria ser, é taxado o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Inclusive, esse imposto, originalmente, era só chamado ICM. Eles adicionaram esse S para poder taxar em cima de serviços de telecomunicações e eletricidade, por exemplo. E aí você vai ver, por exemplo, no meu estado, o valor do imposto varia de estado para estado. No meu estado original, Rio de Janeiro, o ICMS padrão é de 18%. Toda vez que você compra um produto, 18% vai para o governo, Mas tem um sistema de créditos, débitos e créditos e tal, você tem um rebate lá do governo e tal, mas é 18% o valor fixo. Mas para telecomunicações não é 18%, é 30% e o governo ainda quer aumentar para 32%. Então, o ICM no Brasil varia entre 25% e 37%, dependendo do estado. O que é um absurdo, é muito alto, muito alto. E vai para o governo estadual. E o que o governo estadual vai... para começo, o governo devia ainda ter cobrando esse imposto, devia ser imposto sobre serviço. Mas, enfim, Brasil, tem essas coisas. Então, antes de você reclamar do empresário ganancioso, pega a sua conta de qualquer coisa que você faça e vai ver os impostos, ver quanto é que você paga. Vê se de repente o empresário não tem aí um sócio oculto chamado governo e que na maioria das vezes ganha mais do que o próprio empresário. E eu posso falar isso com experiência própria. Eu sou empresário há mais de 20 anos, gente. Entendeu? E tem meses que o governo ganha mais dinheiro do que eu na minha própria empresa. É um absurdo isso. É um absurdo. Enfim, o segundo motivo pelo qual eu acho que a internet é cara no Brasil, isso é uma opinião, mas baseada em fatos, porque o custo, continuando na área dos impostos, o custo de importação no Brasil é extremamente alto. O governo, com essa política
na minha visão, atualmente totalmente desatualizada, uma política da época da Guerra Fria de protecionismo, né, coloca várias barreiras artificiais para os produtos importados ficarem caros de propósito para, vamos dizer assim, estimular as empresas brasileiras. Só que, na verdade, você não estimula as empresas brasileiras pelo seguinte fato, deveria estimular as empresas brasileiras criando um sistema competitivo no Brasil, para começar a simplificar essa zona tributária que é o Brasil, entendeu? Tornar o Brasil um país mais fácil para fazer negócio, para abrir empresa, para geração de empresas, né? Empregos, etc. e tal, né? Para empreendedorismo. E não é, né? Então, o produto brasileiro só é competitivo porque importado fica muito caro. Né? A partir do momento que você tivesse competição e tivesse um ambiente propício, né, para o empreendedorismo no Brasil, com certeza o custo ia cair, né? Porque o principal fator para derrubar custo é competição, né, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, o custo de importar algum produto, em geral, gira em torno de 100% do valor do produto. Né? Aí você vai falar, mas 60% imposto de exportação, não, 60% imposto de exportação é no sistema simplificado para pessoa física. Né? Para pessoa jurídica, como é o caso das empresas de prestação de serviço de internet, que precisam comprar equipamentos no exterior, né, de telecomunicações para poder fazer a rede deles, vai ter que usar o sistema tradicional, que é uma zona, gente. Inclusive para entender como é que funciona o sistema de importação no Brasil, não é para fraco, entendeu? Então, como dizem aí, né, o Brasil não é um país para amadores. Então, quer dizer, o imposto de exportação em si, para o produto, né, para a pessoa física, ele é mais barato que os 60% que normalmente a pessoa física paga, né? Mas tem outros impostos, e no Brasil tem o cúmulo de você pagar imposto sobre imposto, né? Quer dizer, os impostos são calculados no valor do produto mais o valor dos impostos já pagos, é uma loucura. Então, se você soma tudo isso, mais os custos de desembaraço, toda a burocracia, não sei o quê, os produtos acabam saindo pelo dobro do preço do exterior. Então, agora imagina um provedor de acesso à internet, uma empresa de prestação de serviço de telecomunicações que precisa importar equipamentos caríssimos, né? E, enfim, vai pagar em uma taxa absurda, vai custar para ele pelo menos o dobro do que um concorrente, por exemplo, americano, australiano, nos países de origem deles. Tá certo? E o terceiro motivo é o custo do capital. O que quer dizer com isso? A taxa de juros no Brasil é muito alta. Né? A taxa básica no Brasil é 14%. Quanto é que está agora nos Estados Unidos? 0, né? 0,25, alguma coisa assim. Na Europa está negativo. Então isso influencia na taxa de financiamento que a empresa pode usar. Né? Claro que a taxa de financiamento é maior do que a taxa de juros básicas. Eu só falei para dar um exemplo de como o Brasil é muito mais caro do que outros países. Né? Mas o que quer dizer? Na maioria dos países, a empresa de telecomunicações não tem dinheiro em caixa para investir na compra de equipamento, na infraestrutura, aquela coisa toda. Então eles pegam dinheiro de um banco, né, financiado para investir. Né? Só que o custo do capital no Brasil é muito maior do que no exterior. Né? E para conseguir um capital, um custo menor no Brasil, o único caminho que existe é BNDES. Né? E, bom, eu não vou explicar nesse editorial, acho que todos vocês estão bem sabendo aí qual é a caixa preta do BNDES, né? Enfim, tem que entrar aí nessa história. Então, é isso, gente. Basicamente, a internet é cara no Brasil, pelo menos por 3 fatores. Alta tributação em cima do usuário final. Né? Pode chegar até 42% do valor da sua conta vai para o governo. Segundo, a tributação em cima do empresário, em particular na importação dos equipamentos que ele precisa para criar a infraestrutura necessária. E terceiro, o alto custo do capital no Brasil, que impede os empresários de conseguirem capital barato para poderem investir na infraestrutura e em equipamentos. É isso, gente. Se você gostou do editorial de hoje, não deixe de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, né? Deixando seu like aí, sua curtida ajuda sempre a divulgar o vídeo aí para o pessoal que está procurando vídeos interessantes no YouTube. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo.